Como estudar quando eu tô cansado? Essa é uma pergunta muito comum e eu vou te dar algumas dicas hoje, 5 ou 6 dicas. Não é o ideal estudar cansado, mas eu sei que muitas vezes não tem como, e é o que tem, e você tem que otimizar isso da melhor forma possível. Estudar também cansa e exige energia, exige esforço, então cansado é mais difícil. O cérebro usa 20% da energia do corpo, é muita coisa. Ele ocupa muito pouco espaço no corpo, mas ele usa muita energia. A primeira dica para você tanto estudar cansado quanto evitar cansar mais é dar intervalo. Então, você não tentar estudar 5 horas direto sem parar, que às vezes é pior. Então, tenta dar intervalos pequenos, que é. Você pode usar Pomodoro, a técnica Pomodoro, por exemplo. Estuda 25 minutos, descansa 5. Estuda 25, descansa 5. Ou estuda 50, descansa 10. Você vê o que você prefere. E tenta respeitar esse tempo, tanto de estudo quanto de descanso. É uma técnica muito boa para manter eficiência, que você não fica esforçando demais sem parar. Você dá um tempinho ali, dá um descanso e volta com mais energia. Pensa como se fosse uma metáfora, né? Academia. Você não fica levantando peso o tempo inteiro. Você levanta peso, descansa um tempo. Levanta peso, descansa um tempo. Então, usa essa ideia de para você não piorar a sua situação e você usar a energia que você tem da melhor forma possível. Se você está cansado, você está com pouca energia, então você tem que usar essa energia com cuidado. Então, outra dica para você estudar quando está cansado é estudar conteúdo mais fácil. E mais fácil vai ser relativo para você, né? Por exemplo, revisar o conteúdo, revisar também é importante no estudo. É mais fácil do que você começar um assunto novo, que exige muito mais. E principalmente se for um assunto difícil. Então você tem que saber encaixar. É melhor você revisar, que é a parte do seu estudo. Então você tenta colocar a revisão num momento que você está cansado, tenta dar uma revisada, uma relida, uma olhada no que você já fez, porque é mais fácil você recuperar essas informações que você já trabalhou com elas do que você lidar com informações totalmente novas, que exigem muito mais esforço cognitivo e energia. Então, se você não tem muita energia, usa o que você tem para atividades mais fáceis. Outra coisa que pode te ajudar é relaxamento, tanto para descansar quanto para não se cansar mais ou cansar menos. Porque muitas vezes a gente cansa porque é muito comum em pessoas ansiosas e é muita gente. A gente fica contraindo os músculos do corpo sem necessidade, só que a gente não percebe. Então a gente fica tenso e a contração muscular é cansativa. A academia é um exemplo disso. A academia é o quê? Contração muscular. Você está contraindo muito, mas é contração muscular. E se a gente ficar o tempo todo contraindo a musculatura, mesmo que não seja algo intenso como a musculação, é algo crônico, é algo que você está fazendo um pouquinho o tempo todo. Então isso vai tirando, vai depletando sua energia também. Então tenta relaxar, se observa, vê se você está muito tenso. E relaxar também ajuda com o cansaço. Que às vezes você contrair a musculatura um pouco e soltar é uma forma de relaxar, te dá uma sensação de bem-estar, te deixa mais tranquilo, te deixa mais disposto. Tem relaxamento guiado para isso, tem um bom que é do Jacobson, relaxamento muscular progressivo do Jacobson. Você deve achar aí no YouTube, alguém narrando para você fazer. Ele é um pouco mais demorado, que você contrai cada parte do corpo e relaxa uma de cada vez, mas ele te dá uma sensação muito boa, é muito útil e você pode usar nesse caso. A próxima dica é uma técnica bem ninja, que eu chamaria de técnica do café com soneca. E ela é o seguinte: se você está muito cansado mesmo, às vezes pode te ajudar, costuma te ajudar você tirar uma soneca, só que tem certas particularidades que você tem que respeitar. É bom que ela não seja mais que meia hora, pode atrapalhar seu sono, você pode acordar pior. Então, limita a sua soneca. Você está muito cansado, a soneca pode, assim, te revigorar de um jeito impressionante. Você nem esperava. Por mais que seja pouco tempo, ela parece fazer uma diferença muito grande. É um custo-benefício muito bom. E onde que entra o café aí? O café vai entrar, a cafeína, você pode tomar de outras fontes, vai entrar antes da soneca. Você pode pensar, uai, mas eu vou tomar café e dormir? É, você vai tomar café e dormir logo depois. Então, tomou seu café lá, sua cafeína, deita e dorme.
Por quê? A cafeína leva um tempo para fazer efeito. E o que acontece? A cafeína ela te dá um efeito de descanso, por quê? Ela se liga a receptores de adenosina. A adenosina, ela informa para o seu corpo que você está gastando muita energia, informa para o seu cérebro que você está cansado, que você está sem energia. A cafeína se liga a esses receptores e ocupa esse espaço. Só que ela não se liga tão bem quanto a adenosina. Então ela meio que ocupa espaço, mas não te dá a informação do cansaço. Então você não se sente tão cansado. E aí, quando você está dormindo, o seu cérebro vai fazer reparação. Então ele vai estar mais propenso a essa troca de adenosina por cafeína. Então, quando você toma cafeína e dorme, você dá tempo para ela fazer efeito e você vai acordar muito mais disposto. Só que você tem que respeitar esse tempo. Você tem que ser quando você está cansado mesmo, que assim, você bater na cama vai dormir. Porque você vai tomar cafeína, vai deitar e dormir. 1, 2 minutos ali, não muito. Porque se você deitar na cama e esperar 30 minutos e não dormir, você vai ficar acordado por causa da cafeína e aí você bagunçou tudo, você não consegue dormir. Então, você tem que fazer exatamente assim. Pode ser um pouco complicado para algumas pessoas, mas se você conseguir, faz o teste. Inclusive me conta depois, que muita gente se dá muito bem com isso fazendo direitinho. Outra dica para você estudar quando está cansado é estudar confortável. Estudar deitado, sentado em posição confortável. Por quê? A posição que você está, a postura e tudo mais afeta quão confortável você está. Então pode ser que você fazer um trabalho intenso sentado num computador, ou ler alguma coisa quando você está cansado, faz diferença, te incomoda. Você deitado, você consegue ficar mais tranquilo. Você consegue, pelo menos o seu corpo relaxa um pouco, você não está se esforçando para manter a postura sentado. Então deita e relaxa. E aí depende, né? Tem gente que vai apagar, aí não vai dar muito certo, depende do seu caso. Você pode deitar e fazer alguma coisa deitado, ler ou ouvir alguma coisa, tentar fazer uma coisa mais leve. Se você não está conseguindo ficar sentado, está te desconcentrando. Aí depende, né? Se você não conseguir dormir, não tiver muito sono quando você deitar, você pode usar isso. Mas essa não é das melhores, porque, né, a condição também não é das melhores. Mas em alguns casos pode ser útil. Em alguns casos eu faço assim, tô cansado, eu deito, eu consigo estudar. Então muita gente consegue, algumas não. Vai ter que ver pro seu caso e tentar aplicar mesmo. Outra dica é você olhar de um modo mais amplo para esse seu cansaço. Então, ele é sempre o que está acontecendo ou é só de vez em quando? Se for de vez em quando, não tem muito problema. Mas é bom você criar condições na sua vida para você não ter tanto cansaço assim. Então, envolve aquela coisa toda que você sempre ouve e às vezes é difícil de aplicar, que é dormir bem, dormir faz uma diferença muito grande. Comer bem, fazer exercício, por mais que pareça contraintuitivo, fazer exercício moderado te ajuda a ficar menos cansado, te dá mais disposição. Então, tentar fazer aquela história 3 vezes por semana, você sabe mais ou menos como que é que você tem que fazer. Porque também, se você exagerar, você vai, né, ficar pior do que você tá. Muitas vezes já aconteceu comigo, de exagerar no exercício físico e o dia inteiro eu não consegui fazer nada. Então, aí também não rola. A questão é equilíbrio. Sedentarismo também não é bom. Eu tô falando assim, não que eu esteja a pessoa mais ativa, mas eu vou tentando. Então é isso que você tem também. Você vai tentando inserir exercício aqui e ali. Às vezes até mesmo quando você tá estudando, você pode inserir exercício, ouvir alguma coisa quando você faz exercício, você aproveita o tempo, mas tenta fazer isso moderadamente. E alimentação, essas coisas todas, porque isso te dá uma saúde física melhor. Te cansa menos. E outras coisas, né? Dependendo do nível do seu cansaço, de quanto você fica cansado, pode ser um problema médico. E aí você vai ter que ver isso com o médico, né? Fadiga crônica. Tem pessoas com muito problema de sono que atrapalha o dia dela todo. Então você tem que observar isso também, fazer essa auto-observação e ver o quanto que é pontual ou quanto que é um problema crônico. E tentar enxergar as causas. E nisso você pode precisar de ajuda. No caso do médico, pode ser problema hormonal também costuma atrapalhar um pouco isso, disposição. E às vezes você tem um problema que é hormonal, que é biológico, e você está achando que é um problema de rotina. Pode ser também, pode ser as duas coisas. Você tem que ver o que é no seu caso
É isso, espero que tenha te ajudado. Comenta comigo se você achou interessante alguma coisa, se você vai aplicar ou já aplicou, como é que tá indo. E bons estudos e bom descanso para você.